Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual hora você vai ouvir esse áudio e ver esse vídeo. Eu quero deixar aqui essa preciosidade para dividir com vocês. Algo que eu achei grandioso. Uma palavra que realmente traz ao nosso coração grandes orientações. Então, isso é muito precioso, né? O Senhor, Ele nos dá essas cartas de amor tão preciosas e eu quero dividir com você. 1 João 3, do 1 ao 15. A verdade é que do 1 ao 23 é precioso demais tudo que fala nessa carta. Mas eu quero dividir com você até o 15, só para a gente refletir, a gente pensar e a gente ver o que a gente pode mudar em nossa vida, o que a gente pode melhorar. Porque esse é o propósito de Deus, né? Melhorar, restaurar, renovar a nossa mente. Amém? Eu quero dividir com você. Aqui diz assim, ó, os filhos de Deus. Aqui eu estou lendo na linguagem da Bíblia viva. É uma linguagem bem atualizada. Talvez, se você for ler na Almeida, corrigida, em outras linguagens, você vai achar um pouco diferente, mas essa aqui está bem atualizada e aí dá para a gente entender com mais facilidade. Amém? Diz assim, ó, 1 João 3, do 1 ao 15. Eu vou lendo e vou refletindo com você, tá bom? Vejamos como nosso Pai Celeste nos amou tanto, pois Ele nos permite ser chamado seus filhos. Ele permite nos ser chamados seus filhos e mantém nisto. E realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, naturalmente não compreende que somos seus filhos. Entendeu? Muita gente não conhece a Deus, então de forma natural eles não compreendem que nós somos filhos de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção é na descrição do início desse texto, que diz assim, os filhos de Deus. Então, assim, se tem os filhos de Deus, então existe os que não são filhos de Deus? Vamos ler aqui, né? Para que a gente possa entender. Porque o Espírito Santo ele vai fazendo a gente compreender quando a gente vai lendo. Então vamos ler, né? Os filhos de Deus, aqui está dizendo os filhos de Deus. Então, aqui nesse texto nós vamos encontrar os que são e os que não são. O que mostra que são e os que mostram que não são. É bem verdade que não cabe a nós julgarmos tais situações, né? Quem é ou quem não é, só quem sabe é Deus. Mas existem algumas características, alguns comportamentos que dá sinais, né? Jesus mesmo, ele falou bem assim, ó, no Evangelho, ele diz assim, ó, pelos frutos conhecereis. Então, aqui nesse texto, vai esclarecer sobre isso. Vamos lá, nós lemos o primeiro versículo, né? Vamos ler o segundo versículo. Sim, sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus. Agora, agora mesmo não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos isto, que quando ele vier, nós seremos semelhante a ele, como resultado, como resultado de o vermos como ele realmente é. Então, quando ele vier, nós seremos semelhante a ele, como resultado de vermos a ele, de estar olhando para ele, né? Semelhante a ele. Nós vamos ser semelhante a ele, como resultado de o vermos como ele realmente é. Isso fala lá no livro de 1 Coríntios, quando fala do amor, né? Que agora a gente vê em partes, mas brevemente nós veremos face a face como realmente ele é.
então seremos semelhantes a Ele. Ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E Ele está falando, quando Ele vier nos buscar, Ele vai, nós vamos ser semelhantes a Ele, nós vamos ter o corpo transformado, né? Diz isso lá em Tessalonicenses. Versículo 3 de 1 João 3. E todo aquele que verdadeiramente crê nisto, procura permanecer puro, porque Cristo é puro. O versículo 3 está falando que se a gente crê em Deus verdadeiramente, a gente procura permanecer puro. A palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é santidade? Santidade é você viver algumas renúncias, é você. É, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso aqui. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus é santo. Não há pecado, não habita pecado em Deus. Então você pode me perguntar assim: como assim? Então em nós, porque a gente peca, a gente não é santo? Aqui vai explicar, mas deixa eu lhe dar logo aqui uma introdução do que aqui vai explicar. O Espírito Santo tem falado ao meu coração. A santidade é o reconhecimento diário que a gente faz do pecado que habita em nós e o abandono. A gente precisa deixar as práticas pecaminosas, os hábitos. Tem hábitos que é pecaminosos. E a gente acha que não tem nada a ver, que para ser crente, para servir a Deus, não tem nada a ver. Aqui no versículo 3, diz assim, ó, no versículo 3 de 1 João 3, diz assim: todo aquele que verdadeiramente crê nisto, procura permanecer puro, porque Cristo é puro. Sem santidade não tem como ver a Ele. Para que a gente possa estar ligado a Ele, a gente precisa estar em santidade. E a santidade da gente, no momento, é diferente da santidade de Deus. Qual é a santidade na vida de nós hoje, dos filhos de Deus hoje? Reconhecer o pecado e abandonar o pecado. E quais são os pecados? Mentira, adultério, fornicação, falta de amor ao próximo, principalmente, porque aqui o texto vai falar sobre isso. Falta de amor, né? É, aquelas facções que acontecem dentro da gente. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu não gosto daquela pessoa, meu santo não bateu com aquela pessoa. Eu acho que aqui a palavra do Senhor está nos mostrando claramente que na vida do cristão não funciona assim, né? Não funciona assim. A santidade é você viver uma vida de abandono de pecado, reconhecendo o pecado, né? Reconhecendo, confessando e abandonando. A gente precisa dessas três fases para poder agradar a Deus, para poder estar ligado a Deus, para poder ser filho de Deus. A gente reconhece, a gente confessa e a gente abandona. A gente abandona os nossos maus hábitos, sabe? Aqueles hábitos do velho homem, aqueles velhos hábitos, né, da nossa infância. A gente cresceu vendo determinadas coisas, idolatria, feitiçaria. A gente cresceu vendo adultério, fornicação, mentira, engano, maledicência no coração. E essas coisas, quando a gente vai entendendo que a gente é filho de Deus, que a gente lê uma palavra tão poderosa como essa, a gente vai abandonando, entendeu? A gente vai deixando aquilo, a gente vai confessando que aquilo habita em nós e a gente vai confessando e o poder do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a nossa vida vai transformando a nossa mente e vai nos tornando puro diariamente. Não é assim, fui puro hoje, amanhã ou mais tarde eu não preciso mais pedir perdão a Deus, confessar e abandonar. Eu preciso fazer isso frequentemente. E é aquela pessoa que é mesquinha, que é egoísta, que tudo é para si. E a gente também vai deixando, porque aqui o amor ao próximo é a gente pegar o que a gente tem, dividir e até dar se for preciso, porque é aquele que precisa mais do que nós. Tipo isso, a santidade vai transformando. A palavra do Senhor diz
em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda iniquidade. Então, você observe que, por causa da natureza pecaminosa, nós temos o pecado habitando em nós. Então, quando a gente vai enxergando pela luz da palavra, as nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos mau hábitos, a gente vai abandonando. A gente vai fazendo exatamente aquele caminho que eu falei aqui. A gente reconhece, a gente confessa e abandona. A gente reconhece, confessa e abandona. É isso que ele está querendo dizer. Todo aquele que crê verdadeiramente e procura permanecer puro, porque Cristo é puro. Né? Versículo 4. Mas aqueles que continuam a pecar estão contra Deus, porque todo pecado é feito contra a vontade de Deus. Você está vendo aqui? O versículo o Espírito Santo vai abrindo essa luz dentro de nós e nos mostrando que precisamos ser puros, e a pureza, santidade que a palavra de Deus está dizendo, não é a mesma santidade de Deus, para que a gente não se torne pessoas religiosas e através da religiosidade, uma religiosidade começar a julgar o nosso próximo, dizendo que ele é pecador, que ele não é filho de Deus, e eu que eu preciso me afastar dele. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que é direto para mim. Né? Eu não posso permanecer na prática do pecado. Por quê? Porque a prática do pecado me afasta de Deus. O pecado é contra a vontade de Deus. Tudo que eu faço contra a vontade de Deus é pecado. É, traição, engano, mentira, divisão, facção, soberba, porque a soberba traz a divisão, faz você querer se sentir melhor, essas milhares de coisas. Por isso que no versículo 4 diz: mas aquele que continua a pecar, continua na prática do pecado, aquele que continua a pecar, estão contra Deus, porque todo pecado é feito contra a vontade de Deus. E esse versículo 4, versículo 4 de 1 João 3, aqui na outra linguagem, na linguagem da Almeida corrigida, diz assim, olha, o 4: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Tá vendo? É diferente, né? Mas está bem claro, você e eu já entendemos que o Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida olhando para dentro de nós e fazendo aquele caminho, né? De reconhecer, confessar e abandonar. Versículo 5 de 1 João 3: e vocês sabem que ele é Deus, se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado nenhum visto da vontade de Deus, porque não há nenhum desvio da vontade de Deus. Em Jesus não havia desvio da vontade de Deus. Embora ele tivesse se tornado homem, mas ele se tornou homem justamente, é o que o versículo está dizendo. Vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados. E que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião, de nenhuma maneira. Né? O versículo 5 está dizendo isso. De nenhuma maneira Jesus ele pecou. Ele perfeito em tudo. Nós somos imperfeitos e precisamos dessa palavra para ter uma vida transformada. Versículo 6. Portanto, se permanecermos junto a Ele, se permanecermos nele, e se permanecermos junto dele, e lhes formos obedientes, não pecaremos também. Se formos obedientes, não pecaremos. Mas aquele que continua a pecar deve entender isto. Eles
e- eles pecam porque realmente nunca o conheceram, nem chegaram a ser dele. Lembra aquela pergunta que eu fiz no início? Que eu disse bem assim: "Ô, gente, é filho de Deus? Filho de Deus? Então existe o que não são filhos de Deus? Existe os que não conhecem a Deus. E se você não conhece a Deus, de forma normal, você vai viver na prática do pecado. Se nós não conhecermos a Deus, se nós não estudarmos a palavra, se nós não meditarmos na palavra, automaticamente a gente vai viver na prática do pecado. É por isso que é necessário a gente ter o hábito de participar de escola bíblica, de doutrina da palavra de Deus. Por quê? De a gente meditar na palavra de Deus em casa, da gente se reunir com grupos para estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem abre o nosso entendimento e revela para nós o nosso pecado. Porque muitos que não conhecem a Deus, a luz está só nos olhos dele, não vai para o coração para que ele possa ver que ele é pecador também. Então ele tira o argueiro, ele consegue ver o pecado do outro, mas não consegue ver o próprio pecado. E isso é terrível, muito triste. E aqui no texto a gente vê, portanto, se permanecermos junto dele, de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, se a gente permanecer perto de Deus, se a gente permanecer em contato com ele, se a gente permanecer em contato com Deus, ele vai abrir o nosso entendimento e a luz não vai estar só nos nossos olhos, a luz vai para o nosso coração e a gente vai conseguir ver qualquer obscuridade, qualquer hábito, qualquer prática de pecado. E a gente vai tirando, que são muitos, nós somos pecador. Nós somos pecador e a palavra do Senhor diz que aquele que não peca já está mentindo, aquele que diz que não peca já está pecando porque está mentindo. Mas o Espírito Santo vai nos purificando por meio da leitura da palavra, por meio dessa compreensão grandiosa. Por isso que eu disse que aqui, esses textos é uma preciosidade. Nós estamos aqui recebendo um tesouro do céu, que é a palavra de Deus, entendimento para tirar, né, nossas práticas pecaminosas, nossos hábitos pecaminosos. Se permanecermos junto a Ele e lhes formos obedientes. Porque não adianta eu achar que sirvo a Deus e não obedecer a sua palavra. Eu sei o que a palavra de Deus diz que eu não posso fazer, mas mesmo assim eu vivo praticando isso porque não tem nada a ver, né? Assim, né, que muitos dizem. Não tem nada a ver. O que que tem fazer isso? O que que tem? O que que tem eu viver na prática da mentira? O que que tem eu viver criando contenda entre os irmãos? O que que tem eu viver fazendo fofoca? Eu sei que isso é errado, mas eu pratico. Eu tento causar dissensão divisão entre os irmãos, na minha própria casa, muitas das vezes, dizendo, colocando uma pessoa contra a outra. E o que que tem? Porque como a nossa pastora aqui em Fortaleza ela fala, a pastora Elizabeth, muitos focam muito no pecado da fornicação, do adultério, pecado sexual, mas esquece da mentira, esquece da divisão, esquece daqueles que lançam a semente da discórdia, acabar pula fora, um coração maldoso, que não conhece a Deus, porque se conhecesse não fazia isso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a gente venha deixando os maus hábitos, né? E os hábitos pecaminosos. E aí diz, né? E ele e fomos lhes obedientes a ele, não pecaremos também. Se a gente for obediente a Deus, a gente não vai viver pecando. A gente vai saber o que a gente não pode fazer e a gente não vai fazer, que é lançar a semente da discórdia, que é jogar, viver na prática de mentira, viver na prática de engano, viver na fofoca, viver na divisão, viver no adultério, viver em tudo que não presta. Mas aquele que continua a pecar deve entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o conheceram nem chegaram a ser dele. Então existem os que são de Deus e os que não são, infelizmente. E que pode chegar a ser de Deus se tomar, né, posse do que a palavra ensina e praticar a palavra.
Em vez de praticar o pecado, pratica a palavra. Versículo 7. Ô minha gente querida, não deixe que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês acerca disto, se vocês estão continuamente fazendo o que é bom, é porque vocês são bons, tal como ele é. Se nós continuarmos fazendo o que é certo, continuar fazendo o que a palavra de Deus orienta, significa que somos filhos de Deus. Né? Se a gente continuar olhando para a palavra, reconhecendo o nosso pecado, a nossa fraqueza, confessando e abandonando, somos de Deus. Mas se a gente, mesmo sabendo que o que a gente está fazendo é errado e permanecer fazendo errado, significa que a gente está fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Estamos praticando pecado, e o pecado, todo pecado é contra Deus. Versículo 8. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são de Satanás. Olha, que tudo não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vocês mesmos podem meditar. Eu vou deixar também o texto para poder vocês continuarem meditando. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são de Satanás, que desde que começou a pecar, tem continuado resolutamente nisto. Mas os filhos de Deus veio para, mas o filho de Deus veio para destruir estas obras do diabo. Por isso que temos que praticar a palavra. A única forma de destruir toda ação diabólica do desejo do pecado em nós é praticando a palavra de Deus, é observando a palavra de Deus. Quando a gente observa a luz da palavra de Deus, né, que vai botar em nossa mente, mostrar para nós que a gente está errando, aí a gente vai, confessa e abandona. Esse caminho tem que continuar diariamente, dia após dia, paulatinamente, porque se isso não acontecer, a gente não vai conseguir é, se desprender dessa natureza pecaminosa que habita em nós. Nós temos que alimentar a nossa vida espiritual com a palavra de Deus para que a gente possa viver plenamente de forma agradável ao Senhor, de glória em glória. Amém? Versículo 9. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume. Tá vendo? Eu estou dizendo aqui que o costume, a prática, os hábitos, traz para nós uma vida de pecado, uma vida de maldição, né? Porque agora a vida de Deus está nele, né? Está nela. Vou ler do início, o versículo 9. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois esta vida nova nasceu dentro dela e o domina. Ela nasceu de novo. O nascer de novo é exatamente isso, é você largar a vida de pecado, você observar a palavra diariamente. Quando a gente estiver totalmente puro, a gente não vai ficar mais aqui nesse mundo. Então a gente precisa verdadeiramente procurar uma vida de santificação diária. Versículo 10, assim agora podemos dizer que é filho de Deus e que é assim agora, eu vou ler de novo. Assim agora podemos dizer que é filho de Deus e que é de Satanás todos aqueles que vivem uma vida de pecado e não ama o seu irmão e que não ama o seu irmão, mostra que não está na família de Deus. Quem não gosta do seu próximo por algum motivo, diz, não gosto, não vou com a cara do fulano, não gosto de cicrano e
procura até desviar da pessoa, é porque não está na família de Deus. Aí ele vai começar a falar sobre isso. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio tem sido que devemos amar uns aos outros. Versículo 11, viu? Do capítulo de 1 João 3, né? Diz, porque a mensagem enviada a nós, a carta enviada a nós, desde o princípio tem sido que devemos amar uns aos outros. Versículo 12, não devemos ser como Caim, que era de Satanás e matou seu irmão, porque ele o matou, porque Caim estava praticando o mal e sabia muito bem que a vida do seu irmão era melhor do que a dele. Era melhor por quê? Porque o Abel procurava agradar a Deus. E o Caim procurava fazer a vontade da carne dele, a vontade de Satanás. Porque é isso que Satanás quer, que você faça a sua vontade, que eu faça a minha vontade, que eu viva os meus desejos, que eu seja feliz, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Que eu seja feliz. Ele diz assim, você precisa ser feliz. Então, para você ser feliz, você precisa fazer o que você quiser. Você pode ficar trocando de esposa, você pode ficar trocando de esposo todo dia. Você precisa ser intolerante, né? Você não precisa amar ninguém, você precisa gostar só de quem gosta de você, e aí vai, né? Você precisa fazer o desejo da sua carne, você precisa, se você gosta do sexo igual ao seu, você precisa se relacionar, porque você precisa ser feliz. É essa a regra do amor, né? Não é assim que dizem? Pois é, aqui está dizendo que Caim era de Satanás, porque Caim fazia a vontade dele, né? E não gostava de Abel, porque Abel fazia a vontade de Deus. Então é isso aí. Infelizmente é a palavra que está dizendo. Portanto, versículo 13: portanto, não se admire, queridos amigos, se o mundo odiá-lo. Tá vendo? Aqui a palavra está mostrando claramente que muitas das vezes você querer viver as regras de Deus, o caminho da vontade de Deus, você vai ser odiado, rejeitado. E não é pelos filhos de Deus, viu? Você não vai ser odiado e rejeitado pelos filhos de Deus, mas pelo o mundo. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. E o mundo jaz no maligno. Não é assim que a palavra do Senhor fala? Está falando que as pessoas, não que Deus perdeu o domínio. Mas tem pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. E se elas não querem fazer a vontade de Deus, então elas não querem ser filho de Deus. Versículo 14. Se amarmos os outros cristãos, isto prova que fomos libertos do inferno e nas, e nas foi dado a vida eterna. Se amarmos uns cristãos, isto prova que fomos libertos do inferno e nos foi dado a vida eterna no céu. Mas uma pessoa que não tem amor pelo outro está seguindo para a morte eterna. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, amém? Qualquer um que odeia o seu irmão em Cristo já é um. Qualquer um que odeia o seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino no coração. E vocês sabem que ninguém que deseja matar tem a vida eterna em si mesmo. A palavra do Senhor está mostrando aqui claramente que para que a gente possa ser o Filho de Deus, precisa habitar em nós o amor ao próximo, precisa habitar em nós o desejo de abandono do pecado, precisa habitar em nós o desejo de obedecer a Deus. Lembra aquele espacinho que eu dei desde o início? Que a gente, primeiramente, a gente medita na palavra e a palavra abre os nossos entendimentos, nosso horizonte, abre a nossa mente e mostra para nós a palavra de Deus, quão pecador nós somos. Aí a gente percebe um monte de hábito, a gente vai perceber práticas de pecado em nós que a gente vai tirando. Quando a gente vai entendendo que a gente está pecando ali naquilo, que aquilo ali é uma prática, ali é um hábito, ali é um costume,
a palavra de Deus nos leva a confessar, a gente confessa, deseja abandonar aquele hábito, aquela prática, aquele comportamento, deseja abandonar e a gente agora confessa, né? Porque a gente confessa e a gente abandona. E aí vai dia após dia, segundo em segundo, porque num dia a gente, várias vezes, quando a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a reconhecer algumas coisas que a gente comete de errado e a gente vai abandonando. Amém? 30 minutos de áudio. Peço a Deus que você tenha paciência de ouvir esse áudio, porque é uma palavra de libertação para nós. E para finalizar, eu quero ler só aqui o versículo 16 desse texto mesmo que a gente está lendo. Conhecer o amor, conhecemos o amor de Deus nisto, que Ele deu a vida, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Devemos amar o nosso próximo, deixar os hábitos de divisão, de contenda, de fofoca, tudo que desagrada a Deus e viver na plena paz e o santo gozo da presença de Deus. Amém? Medita nessa palavra em nome de Jesus, para que ela possa fortalecer o seu coração e você ter força para abandonar os hábitos pecaminosos. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu quero que você faça para a glória de Deus.